Olá, alunos do 8º ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. Bom, nesse tempo de pandemia, né, a gente tem que tentar ali ajudar vocês de alguma forma. E eu vou estar gravando aqui uma sequência de vídeos resolvendo todos os exercícios da apostila da SME, para que vocês ali, olhando a apostila, né, tá igualzinho, ipsilitre. Tá igualzinho o que está na apostila, o que eu vou resolver aqui. Vou tentar ali ser o mais didático possível, para que vocês, olhando na apostila, consigam se identificar e consigam, de alguma forma, entender o conteúdo que a gente estava passando em sala de aula. Tá bom? Então vamos lá, sem mais ali delongas, vamos ao primeiro exercício. O primeiro exercício está dizendo o seguinte: Pedro faz pipas para vender. Ele cobra R$5 por cada pipa. Percebam que esse tipo de conteúdo, que a gente está trabalhando na parte lá de ideias, que a gente chama de pensamento algébrico, né? A gente trabalha muito com letras, a gente sai daquela situação nossa que está envolvendo só números, ali que é fácil de entender, né? Para um pouco de uma abstração. Porque perceba ali, ele está falando que ele faz algumas pipas. Ele não disse ali que faz 20 pipas, 40 pipas. Depois até ele fala ali o preço de 14, de 5. Mas a gente tem que entender e tentar colocar no papel exatamente essa ideia. Que ideia é essa? A ideia da gente conseguir ali o quê? Abstrair a parte de número e começar a usar ali variáveis para interpretar o nosso pensamento algébrico. Entendeu? Ah, professor, não entendi nada. Beleza, vamos tentar isso aqui na prática agora. Olha só. Qual a expressão algébrica que utilizamos para calcular o preço a pagar por algumas pipas? Veja, algumas. Ele não disse ali que era uma pipa, duas, três, algumas. Então, o primeiro passo que a gente tem que colocar é o quê? Algumas pipas, vamos chamar de uma variável. Eu chamei essa variável de x, poderia ser y, z, não importa. Tá bom? Uma vez que eu chamei essa variável, que vai ser algumas pipas de x, lá, e o preço a pagar por pipa, ó, ele está colocando qual o preço? R$5, a expressão que vai me dar exatamente o quanto que eu vou ganhar vendendo pipas é qual? 5x, ou se você colocar na sequência ali, x vezes 5. Por quê? Porque 5 é o quê? Preço da pipa. E x é a quantidade de pipa que você está vendendo. Mas por que x? Porque ele não disse se eram duas pipas, se eram 5, se eram 14, se era 30, se era 40. Então, a expressão algébrica que vai representar exatamente essa ideia, esse pensamento algébrico aqui, é 5x ou x vezes 5. Agora sim, ele perguntou qual o preço a pagar por duas pipas. Professor, que ridículo, faz tudo isso daqui, complica minha mente para dizer qual o preço de duas pipas. Ah, o preço de duas pipas é 2 vezes 5, R$10. Ah, o preço de 5 pipas, 5 vezes 5, 25. Eu entendo isso. Só que a gente está aqui introduzindo esse... É um separador aqui, ó. Tudo na tua matemática vai se começar a partir de agora. A tua ideia abstrata vai começar, a tua ideia de pensamentos lógicos dentro da matemática, essa abstração começa exatamente quando você começa exatamente quando começa ficou estranho, mas tudo bem. Começa quando você vai fazer o quê? Introduzir o que a gente chama de variável para o quê? Abstrair uma ideia, já não tem mais só número. Entendeu? Então, quando eu falo assim, qual o preço de duas pipas? Eu vou usar essa expressão, x vezes 5, ou 5x, não importa. E no lugar do x, eu vou colocar quem? Duas pipas. Por isso que ficou quanto? 2 vezes 5, que vai dar quanto? 10, que a gente já sabia. Duas pipas, R$10. Se eu fosse com 5 pipas, da mesma forma, ó, x vezes 5 igual a quanto? 5 vezes 5, que no lugar do x eu vou colocar 5, que é o preço, que é a quantidade da pipa, e coincidiu também com o preço em reais, então R$25, e 14 pipas.
Mesma expressão eu vou colocar, só que no lugar do x, eu vou colocar quem? 14. Que esse 14 é o quê? Esse x, essa variável aqui, é a quantidade de pipas. Então, ó, 14 vezes 5 igual a 70. Então, para que servem essas expressões algébricas aqui? É para a gente o quê? Generalizar um pensamento algébrico. Entenderam, pessoal? Então, essa é a correção do exercício número 1. Vamos para o exercício número 2, que é também de pensamento algébrico. Eu já tinha passado isso aí para vocês na aula, mas vamos corrigir esses exercícios aqui. Seja um número natural. Ele deu lá um número natural, que é o que a gente usa para contagem. 0, 1, 2, 3, assim vai. Determine a expressão algébrica. Vai ter que generalizar isso para alguma letra, alguma variável qualquer. Que representa o quê? O triplo desse número. Então veja, se eu chamar esse número aqui, como ele chamou, de A, ó, seja A um número natural, já não é mais X. Poderia ser X? Poderia, mas ele diz aqui, ó, esse número é o A. O triplo é 3 vezes esse número, então vai ser quem? 3 vezes A. O sucessor desse número. O sucessor é esse número mais uma unidade. Por quê? Quem é o sucessor do 5? É o 6. Quem é o sucessor do 20? É o 21. Então, quem é o sucessor do A? É o A mais uma unidade. Entenderam? Antecessor é o que vem antes. Então, quem é o antecessor do 10? Quem vem antes do 10? É o 9. Quem é o antecessor do 5? É o 4. Só que aqui agora eu generalizei. É o antecessor de quem? Do A. Aqui cabe uma ressalva também, que o antecessor vai ser quem? A menos 1. Mas cabe uma ressalva que nem todo... Qual é o único número natural que não tem antecessor? Pensaram? Sim, é ele mesmo, é o 0. Quem é o antecessor do 0? Seria o menos 1, mas o menos 1 já não é número natural, é um número inteiro. Então aqui caberia uma ressalva, tá? O antecessor desse número, mas o A tem que ser diferente de 0. Mas não vou complicar a mente de vocês mais não. Vamos continuar a correção. O dobro desse número acrescido de 3 unidades. Bom, o dobro é 2 vezes alguma coisa. E acrescido, quando a gente fala acrescido, é o sinalzinho de mais. Então quem vai ser? O dobro, 2 vezes o A. Por que A, professor? Porque ele disse que esse número abstrato aqui que eu coloquei, que representa o pensamento algébrico, é o A. E mais 3 unidades, do jeito que ficou ali. Beleza, pessoal? A metade desse número. Bom, quem é metade de 10? Metade de 10 é 5. Como é que eu consegui fazer isso? Dividindo o 10 por 2. Quem é metade de 20? É o 10. Quem é metade de 40? É o 20. Como é que eu estou conseguindo achar isso? Dividindo o número por 2. Mas quem é o número aqui? O número é quem? É o A. Então lembra disso, pensamento algébrico. Então vai ser esse A dividido por quem? O A dividido por 2. O exercício 3 é muito parecido com 2, só que ele quer o contrário. Ele não quer que você escreva a expressão algébrica. Ele quer que você traduz o que está significando aquela expressão algébrica. Então perceba aqui, ó, Mariana possui X livros. Aqui eu já generalizei, eu coloquei X. Beleza? Aí ele está querendo saber o que significa 2x. 2x é o quê? É a quantidade, o quê? É o dobro da quantidade de livros que Mariana possui. Entenderam o que é para vocês fazerem? E x menos 5? X. O x é o quê? Não é a quantidade de livros de Mariana? Então x menos 5 é o quê? É a quantidade de livros menos quem? 5 unidades. Entenderam? Aqui é uma pegadinha, você tem que tomar cuidado. Aqui não é o dobro do livro de Mariana. Perceba que aqui está 2 vezes uma soma, ó, tá vendo? Não é 2x. Se fosse 2x mais 7, aí sim, seria o dobro do livro de Mariana mais 7 unidades, mas não é. Isso aqui é o dobro de quê? É o dobro de uma soma. É o dobro da soma de livros que Mariana possui com 7 unidades.
Essa foi difícil para a gente entender. Então, a mais difícil aqui foi essa aqui, ó. O dobro da soma. Por quê? Ó? É 2 vezes alguma coisa. O que é essa alguma coisa? É essa soma aqui. Beleza? Letra D. A quinta parte do número de livros. Por que a quinta parte? Porque eu dividi a quantidade de número de livros por quem? Por 5. Se eu dividisse por 4, seria o quê? A quarta parte. Se eu dividisse por 3, seria o quê? A terça parte. Não confunda dobro, triplo, quádruplo, quíntuplo, sextuplo e assim vai. Por quê? Por metade, terça parte, quarta parte, quinta parte, sexta parte. Um vai estar multiplicando e o outro vai estar o quê? Dividindo. Beleza? Vamos lá, vamos para o exercício número 4. Aqui, ó, ele está te dando um exercício. Sendo C o preço de uma caneta, tá vendo? Ele já está com pensamento algébrico, ele já generalizou. Eu não estou usando número, estou usando o quê? Variável. Qual a variável que eu estou usando aqui para o preço de caneta? C. Ele até facilitou para dizer assim, não, C de caneta. E qual a variável que eu estou usando para pasta? P, ó. P de pasta. Aí ele pediu, qual é? O que está representando isso aqui, ó? O que representa isso aqui, ó? Que Júlia comprou 5C mais 7P. O que ela comprou, então? 5, o quê? C. 5 o quê? Canetas. E depois quantas pastas? 7 pastas. Entenderam? Essa é a ideia abstrata que a gente tem que começar a aprender agora, no 8º ano, para poder prosseguir sem nenhuma dúvida para o 9º ano. E preparar para a vida de vocês ali em diante. Então, ó, 5 canetas e 7 pastas. Aí eu falo o seguinte, quanto Júlia gastou se o preço da caneta, agora ele já está batendo, o preço da caneta é quanto? R$3,50. Eu tenho a expressão que é 5C mais 7P e no lugar do C eu vou colocar quem? R$3,50. No lugar do P eu vou colocar quem? R$5,40. Então o que vai acontecer? Aqui depois eu até faço um vídeo ali para vocês, mas eu já fiz várias vezes isso. Multiplicar um número inteiro por um número decimal. Você percebe que você vai ter 2 casas decimais aqui, você vai multiplicar normalmente e vai continuar com 2 casas decimais. Aqui é a mesma coisa, você multiplica 7 vezes 540 e depois coloca 2 casas decimais. Feito isso, como é que eu vou somar 2 números decimais? Isso mesmo, ó, vírgula embaixo de vírgula. Vai colocar o número ali, vírgula embaixo de vírgula, vai somar e vai verificar que vai dar R$ 55,30. Beleza? O exercício número 5. Letícia distribuiu o seu salário de férias pelos seus 3 sobrinhos. Que mentira, né? Duvido que Letícia fosse fazer isso. Aí ele falou o seguinte, Paulo recebeu X reais. Então, ó, perceba, eu já generalizei. Paulo recebeu X reais. Gustavo, então eu vou ter aqui bem separado. Ó. Gustavo recebeu o dobro de Paulo menos 25 unidades. Então, ó, é o dobro de Paulo, 2x, menos quem? 25 unidades. O dobro menos 25 unidades. Ah, professor, eu quis colocar com Y, com Z, não importa a variável que você colocou. Eu coloquei a variável que aqui? X. Você pode colocar a variável Y, A, B, não importa. Aí ele coloca assim, ó, a expressão que representa o que Jorge recebeu. Jorge recebeu o quê? R$50 a mais que quem? Que Gustavo. Então você vai pegar essa quantidade aqui, que Gustavo recebeu, que é 2x menos 25, e somar quando? Somar a 50. Esses termos aqui eu consigo somar porque são semelhantes. Lembra aquelas aulas que eu estava dando para vocês? Ele até antecipou isso lá, mas aqui convém a gente falar. Eu consigo uma maçã. Vamos lá, voltando aqui. Uma maçã mais uma maçã, 2 maçãs. 2 maçãs mais 2 maçãs, 4 maçãs. Agora eu vou somar. Uma maçã mais uma pera. Eu consigo? Não consigo, porque não são semelhantes.
Aqui o 25 e o 50 são semelhantes. Já esse 2x não é. Então eu vou fazer aqui, ó. E como é que eu faço essa soma aqui, ó, algébrica? Eu tenho R$50 e uma dívida de 25. Eu consegui quitar minha dívida? Hã? Isso mesmo, consegui quitar. Sobrou algum troco? Sobrou sim, ó. Sobrou quanto? Sobrou R$25. Por isso que o que Jorge recebeu vai ser que aí 2x mais 25. E por último, a letra C, ele está perguntando, se Paulo recebeu R$145, quanto recebeu Gustavo? Ele quer seguir o seguinte, ó, Paulo é quem? É o X. Quanto que recebeu quem? Gustavo. E depois quem? Quanto recebeu quem? Jorge. No lugar do X, você vai colocar quem? 145. Em cada uma dessas expressões aqui. Que vai dar quanto? Gustavo é 2x menos 25. Colocando aqui no lugar do x o 145, fazendo as contas, vai dar quanto? 265. E o Jorge já é outra expressão, aqui é 2x mais 25. Colocando no lugar do x o 145, fazendo a conta, vai dar 315. Perceba que realmente a diferença de Jorge e Gustavo dá exatamente R$50 que está batendo com o exercício lá. Tá bom, pessoal? Nós vamos agora ali fazer um outro vídeo seguindo a sequência ali dos exercícios. O próximo a ser resolvido vai ser o exercício número 6.